aqui tem um óleo. Isso aqui a gente não consagra vocês, de forma alguma. De forma alguma, a gente não consagra você com este óleo. Mesmo que você for levado uma coisa, isso aqui não consagra você. Este óleo aqui pode ser usado para você, alguém pode, de repente, sem querer, pegar este óleo. Esse óleo aqui é um óleo comum. E quando alguém fala que existe óleo consagrado, ele está mentindo para você. Porque não existe hoje no Novo Testamento óleo consagrado mais. Isso aqui é somente no Antigo Testamento. Dizer para você que o óleo daqui e o óleo que está em Israel é a mesma coisa. O fato de ser Israel não quer dizer absolutamente nada. Nada, nada e nada. Queridos, mas o que está entrando no contexto aqui é que aquele óleo, depois que ele foi pronto, para aquele momento, para aquele tempo, e o tempo aqui é o tempo de Arão. Hoje não há mais sacerdote como Arão, porque o último sumo sacerdote, que é o atual hoje, chama-se Jesus Cristo. É por isso que não existe mais essa ordenação, essa consagração, dizer que eu vou ungir e vou separar uma pessoa. Não é isso. O que nós temos que entender que é o contexto do que a palavra está nos dizendo hoje. Naquele período, meus irmãos, quando se colocava o óleo ali, só poderia ser colocado sobre Arão. E aquele óleo era santo. Se aquele óleo, meus irmãos, fosse para a cabeça de uma outra pessoa, queridos irmãos, olha o que aconteceria. Versículo 33. Qualquer que compuser óleo ou compor um óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do povo. Era algo sagrado, aquele óleo era sagrado. E a Bíblia está dizendo que a unidade é como... não é como este óleo aqui não, tá bom? Porque eu fiz questão de mostrar para os irmãos lá atrás. Porque não é como este óleo que nós ungimos vocês aqui não. A unidade é como o óleo que ia sobre Arão. Não era nem sobre o óleo que era colocado sobre os outros sacerdotes, porque os levitas também, em alguns momentos, eles eram consagrados, eles tinham os pés, colocava óleo nos pés dele, colocava óleo na mão. Não era esse. Aqui estou falando de Arão, de uma especiaria. Eram 18 quilos de produtos que ali se preparava aquele óleo. E a Bíblia, a Escritura está dizendo que a unidade é como aquele óleo, ou seja, ela é santa, a unidade é separada, é intocável, meus irmãos, é inegociável. É isto que a palavra do Senhor está dizendo, que é unidade, unidade doutrinária, unidade teológica, unidade espiritual, unidade de valores, meus irmãos. Essa unidade é proporcionada pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Essa unidade, este óleo é santo, mas não é só isso. Não sei se os irmãos olharam aqui, no versículo 25, vai dizer que o perfume, aquela composição, virava um perfume. Essa unidade, ela gera um perfume. Um perfume. A unidade gera um perfume. Que perfume ela gera, irmãos? Um perfume para a vida. Um perfume para a vida. Interessante que a igreja de Corinto não gerava esse perfume. Não gerava esse cheiro, não gerava esse perfume agradável ao Senhor. Quando o apóstolo Paulo diz que... Quando o salmista aqui está dizendo que essa comunhão, esta união, é como o óleo que é colocado sobre a cabeça de Arão. Este óleo, irmãos, ele tinha uma característica de perfumar aquele ambiente. Então a unidade, ela chega diante das pessoas como um perfume agradável, meus irmãos. E isto é maravilhoso. Esse perfume, meus irmãos, é o perfume que contagia, o perfume que toca as pessoas, não é verdade? E é um perfume também que chega até diante da presença de Deus. Mas acontece que este óleo também, ele faz o quê? Ele desce para a barba e depois ele vai até a orla. A orla é a barra do vestido. Ou seja,
este óleo ele vai descendo. Este óleo, meus irmãos, ele vai contagiando. Este óleo ele vai espalhando. O que quer dizer com isso? Esta unidade também, ela vai espalhando, ela vai atingindo outras pessoas. Muitas pessoas poderão ser ganhas para Cristo somente pela unidade da igreja. Na realidade, Jesus falou sobre isso. Oro para que vocês sejam um e que essa unidade também toque em outras pessoas, meus irmãos. É isto que a palavra do Senhor está dizendo. Voltemos aqui para os Salmos de número 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a orla de suas vestes. Então esta unidade, meus irmãos, ela faz o quê? Esta unidade, ela se espalha. Amém? É assim que a palavra está querendo dizer. E não só isso, também vai dizer no versículo de número 3. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor e a sua bênção. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, o monte, aqui está falando de um monte chamado Monte Hermon. Esse Monte Hermon, ele fica na Síria. É um monte que tem quase 3.000 metros de altura. Quase. Talvez 2.800, né? Alguns vão falar que tem 2.800 metros de altura. Esse monte, ele tem uma característica que quase durante o ano todo, não é todo o ano, mas quase durante todo o ano, lá na cabeça do monte, há neve. Tá bom? Não é todo um ano não, mas boa parte do ano, na cabeça daquele monte, fica neve. E esse monte é muito importante, porque quando aquela neve é derretida, é ela que, a principal fonte, né, do rio Jordão, é aquele monte. É a neve que é derretida daquele monte, que desce e vai ali para o rio Jordão, e nós sabemos da importância do rio Jordão para Israel e para a história de Israel. Mas a questão aqui não é ainda nem tanto o Jordão, o rio Jordão, não é isso. A questão aqui é o orvalho do Hermon. Porque aquela região da Síria, irmãos, né, é uma coisa interessante, né, como pode 2.800 metros, o cume do monte está em neve, branquinho como a neve. Ali é chamado Monte de Neve. Aquilo chama a atenção de muitas pessoas. E aquilo, em alguns momentos, o frescor daquele monte, entendeu? Traz um certo refrigério, mesmo levando em consideração que Sião, que Israel, está a mais de 300 quilômetros de distância daquele monte. Mesmo levando em consideração que Israel ali, Jerusalém está a mais de 300 quilômetros, pois o monte está na Síria, está longe de Jerusalém. Mas mesmo com toda essa distância, o orvalho daquele monte, de alguma forma, consegue refrescar ou refrigerar toda essa nação, meus irmãos. O que a palavra do Senhor está dizendo quando diz, é como o orvalho de Hermon. O que o orvalho de Hermon produz? Produz frescura, produz refrigério, meus irmãos, para aqueles que estão atravessando aquele deserto, aquele sol, né, aquelas dificuldades que há ali naquela região do Oriente. Em meio àquele Oriente, há um monte que neva, e dali o orvalho é derramado sobre Sião. E aí, meus irmãos, ele está dizendo aqui, ó, talvez esta parte aqui é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que bênção é essa que ele está querendo colocar aqui, meus irmãos? Que bênção é essa? Que bênção é essa que ele está colocando, uma vez que eu disse para os irmãos, que é aquele, agora que possivelmente aqui está dando uma dica aqui do Jordão aqui.
Os irmãos um dia terão oportunidade de conhecer Petrolina, e vocês vão ver que Petrolina tem um grande diferencial lá no Nordeste, que é justamente porque o que passa em toda Petrolina é o Rio São Francisco. O Rio São Francisco passa ali em Petrolina, e aquilo é vida para Petrolina e para o Nordeste também. Por que que ali são a maior produção, um dos maiores produtores de uva do Brasil está ali em Petrolina, de frutas, de manga e frutas está ali em Petrolina? Por qual a razão disso? A razão só é uma: o rio que passa ali, e o rio é vida. O rio é vida, é o rio que leva, a Bíblia diz em Eclesiastes, que o rio deságua no mar, a Bíblia já nos informa isso, lá em Eclesiastes, o rio é a vida. Matou, irmãos, o rio, a cidade vai acabar. Por onde o rio não passar, ali a cidade vai acabar. Se não fizer alguma coisa para que haja água, a cidade vai acabar, por onde o rio não passa. E aqui está dizendo, e isso também tem perspectivas até materiais também, espirituais também. Aqui diz, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Se você pesquisar, o que é que mais alimenta o Rio Jordão? Da onde que vem a água do Rio Jordão? Vem lá do Monte Hermon, vem das geleiras do Monte Hermon, vem da neve do Monte Hermon que desce, vai descendo, e ali alimenta e deságua justamente no Jordão, e o Jordão vai cortando ali Israel, vai cortando Samaria, vai cortando Israel e passa por ali, meus irmãos. Mas ao mesmo tempo também, este Monte Hermon também, ele exalava, ele fazia pairar uma camada de orvalho que caía pela manhã sobre a terra, meus irmãos. E a Bíblia está dizendo que a unidade é como este orvalho do Monte Hermon. Olha que coisa maravilhosa, a unidade é como o viver unido entre os irmãos, é como o orvalho do Monte Hermon. Então você tem de saber o que é o orvalho, mas não é o orvalho que nós temos na manhã, é o orvalho proveniente do Monte Hermon, que tem uma característica única. Para saber o valor da unidade, nós temos de saber o que é o óleo que foi colocado sobre Arão, exclusivamente sobre Arão. E isso, irmãos, nos faz entender que, voltando agora para o versículo 1, ó quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Amém? Talvez a gente não sabia disso, mas aí está a razão pela qual o adversário sempre tenta trazer as inimizades. Sempre tenta trazer inimizade, porque diz a Bíblia que na união, ali o Senhor coloca a vida e a bênção para sempre. É como orvalho que está em terra seca, meus irmãos, traz vida, é como o rio que é alimentado, porque Deus faz milagrosamente nevar no meio do deserto. Vamos colocar de pé nesse momento e vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, nós lemos aqui na Tua palavra, Senhor, uma expressão de Davi, expressão essa, Deus, que era cantada pelos salmistas, ó Deus,